Olá, bem-vindos a Vistas sobre a Filosofia Contemporânea e bem-vindos a nosso último episódio de 2025. Continuarei deixando essas explorações gravados sobre filosofia contemporânea. Temos ainda muitos pensadores a explorar. Maurice Merleau-Ponty, entre os clássicos, mais de Edmund Husserl, segundo Heidegger, o estruturalismo francês, Louis Althusser, por exemplo, mais de Foucault, a filosofia de gênero, Judith Butler, não tivemos tempo a chegar, e a filosofia decolonial Aimé Césaire. Eu costumo consagrar uma aula inteira ao discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire, em vez de passar a Fanon. Aimé Césaire em outras línguas, tem sido, de certa forma, esquecido atrás da juventude e da coragem, a rebeldia de Frantz Fanon, mas, ao mesmo tempo, o discurso sur le colonialisme é o que propiciou a crítica do colonialismo francês e representa um texto de uma grande força, de uma grande erudição, e uma grande reivindicação. Não? Então, mas antes, e certamente a filosofia da arte. Aliás, hoje será o tópico de nossa exploração. Mas antes de iniciar, gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos que assistiram às aulas nessa série. No meu canal, eu reconstruí minha atuação durante quase 13 anos no Pontifício Católico do Rio Grande do Sul, atuando tanto na área da pós-graduação em filosofia, stricto sensu, mestrado, doutorado, e a pós-graduação em letras, escrita criativa, teoria da literatura e também na linguística, além do ponto polêmico que me valeu a expulsão das minhas atividades de pesquisador naquela universidade, que é o curso de filosofia. Eu lecionava durante 10 anos o curso de filosofia contemporânea. E minha contratação na universidade foi feita na base de ser pesquisador, de stricto sensu, e um pesquisador com atuação internacional. Em 2022, eu era professor convidado pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis, apoiado por uma bolsa CAPES-Sprint. Isso é uma coisa que as universidades comunitárias não podem mais esquecer, que a área da pós-graduação não lhe pertence. A área da pós-graduação, stricto sensu, é financiada pelo governo e exige o respeito da liberdade de pesquisa. Agora, na graduação, o curso de filosofia que está oferecido, ou se permita a explorar a filosofia nos seus desdobramentos mais atuais, o que eu me comprometi a entregar em termos de aulas, ou fica por trás.
E sabemos que a situação do catolicismo no Brasil atualmente está escolhendo ficar atrás. Não? A oposição institucional incondicionada contra a interrupção da gravidez, ou seja, o aborto, é inaceitável para um país avançado hoje. E particularmente para um país que é laico, constitucionalmente falando. A Igreja Católica não pode manifestar nenhum ah, exercício de poder que se manifesta no âmbito dos três poderes, no âmbito do poder público. Ser expulso por razões políticas e teocráticas não me agradou. Então, é necessário estabelecer e lembrar a instituição que é uma instituição de ensino superior, não um colégio denominacional de confissão religiosa. Isso quer dizer que isso pode ser dito por causa do financiamento público dos seus cursos, da sua pesquisa, da sua extensão. Digo isso, a administração superior da instituição, ainda mais que a coordenação do curso de filosofia, mas inclui também a coordenação. A liberdade de pesquisa não pode ser comprometida. É o resultado de comprometê-la contribui a resultado escandaloso que aconteceu ontem no Congresso Federal Brasileiro, em que o Congresso, esses deputados que abusam de um recurso que é nada mais que um desvio de recursos públicos para fins de interesses particulares. Já esses termos, em termos éticos e formais, se não termos jurídicos, é suficiente de acusá-los de ilegalidades. Esse Congresso votou a retirar meio bilhão de financiamento coletivo da CAPES e do CNPq. É um Congresso cujo setor dominante é submisso aos Estados Unidos. É um Congresso que não deseja que o Brasil seja um país soberano, com uma indústria soberano, com com o setor de pesquisa científica que estabelece por trás de toda essa ideologia do empreendedorismo verdadeiras empresas soberanos que vendem a quem quiser. Se esses vendedores, se esses compradores são norte-americanos, tudo bem. Se eles são latino-americanos, ainda melhor. Se eles são chineses, aí existe o futuro. Então, a filosofia encontra-se várias perspectivas a partir do qual lembrar as instituições de suas obrigações de se formarem em lobbies. É um lobby que defende os interesses da pesquisa científica, que defende o interesse das universidades. Ninguém na PUC se levantou, além de alguns professores nas escolas, na escola de humanidades, se levantou contra a acusação de doutrinação que estava acontecendo dentro de suas paredes, enquanto o curso de direito nada mais é que uma doutrinação bolsonarista, assim como também o curso de administração, a escola de administração, escola de business.
mas num país que respeite a liberdade como direito inalienável, quem domina, não, também exerce essa liberdade, mesmo fazendo escolhas erradas. De toda forma, para vocês, que não tem nem nada a ver com a organização administrativa da filosofia, se vocês se engajem na pedagogia, lembrem também, quando fazem pesquisas, da imprescindível necessidade de separar o ensino privado do ensino público. Enquanto o ensino público está sendo esvaziado de conteúdo filosófico, sociológico, histórico, os colégios privados estão acrescentando cada vez mais. Porque essas áreas desenvolvem o pensamento autônomo, lógico, racional e crítica. Então, se vocês curtem, estão curtindo esses conteúdos, peço que deixem o seu like, isso é muito importante para circular o vídeo. Inscreve-se no canal e ainda mais, se vocês desejam compartilhar o conteúdo, façam, por gentileza, nos seus redes, que seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, para os velhos. E dizem que Facebook é para os velhos. Vamos ver. Mas fazem isso para apoiar o canal. Eu estou muito satisfeito de ter compartilhado o que eu tenho desenvolvido no modo meio experimental, meio de atualização na disciplina que eu lecionava, que eu adorava lecionar, aliás. História da filosofia contemporânea nos coloca diante do desafio a se atualizar a si mesmo. Então, ensinar Simone de Beauvoir representa, de fato, pesquisa que o professor precisa fazer leituras, pesquisas para dar uma aula que tem conteúdo e está válido, textualmente verificável. É isso que conta na filosofia. Qualquer coisa que se diz sobre um autor precisa ser escrito pelo autor. E nós precisamos saber onde se encontra a referência textual. É isso o último juízo na filosofia. Não tem Deus na filosofia, não tem razão final na filosofia. O que existe é o registro textual. E por fim, quero apenas dizer que eu continuo atuando e orientando pesquisas de doutorado. Para aqueles que não estão sabendo, então, eu sou pesquisador sênior e atual diretor do Monarch Global Research Institute, onde desenvolvi três linhas de pesquisa, uma na área da teoria das relações internacionais, eu digo bem, na teoria das relações internacionais, a teoria da economia política e na filosofia das ciências sociais, embora a filosofia moral e ética seja também incluído e aberto a esse ramo. Os preços são competitivos, é uma universidade associado à Monarch Switzerland, que é uma escola de negócios e de ciências sociais e pesquisas em economia que existe há uns 15 anos já e sou parte da criação desse instituto. Nosso formato é híbrido, não? Mas com encontros duas vezes presenciais, com encontros duas vezes presenciais por ano, principalmente na Suíça. E seria um prazer
lhes dar mais informações. Minhas informações de contato se encontram abaixo. Por enquanto, isso. Desejo então a todos um excelente fim do ano e vamos examinar nosso último conteúdo na área da estética. Quando se aborda a questão da arte na filosofia, porque a arte, desde Platão, desde a sua decisão de expulsar os artistas da cidade eticamente fundamentada, não? Quando se trata da questão da arte, costumamos então apresentá-la a partir do ramo que hoje se chama estética. A estética, no entanto, não surgiu como filosofia da arte. A estética surgiu no decorrer da segunda parte do século XVIII, no início do século XIX, principalmente a partir da terceira crítica de Kant, como o campo da análise das sensações, das sensibilidades, das impressões, da vida sensível, da educação sensível, da educação sentimental, como Schiller chamava. No decorrer do século XIX, no entanto, houve um pensamento vinculado a novo conceitualidade, nova linguagem apresentado pela arte. E essa ramo se constituiu no primeiro momento como poética. Os irmãos Schlegel, por exemplo, no início do século XX, no início do século XIX, nas terras germânicas, representam essa procura por um absoluto literário, né? Título da obra de Philippe Lacour-Labarthe e Jean-Luc Nancy, que deixou sua marca na atualização dos conhecimentos pelos franceses da filosofia de expressão alemã. Agora, no decorrer do século XX, sabemos que uma grande fuga a partir da responsabilidade vinculado à filosofia marxista, né? Filosofia política e filosofia econômica, tem sido a arte, né? E isso levou a ter um desastre para a filosofia, porque, num certo momento, né, na filosofia de expressão francesa e alemã, né, se dividiram em termos de suas ocupações. Um ramo procurou, né, fundamentar sobre bases éticas, né, o que eram, afinal, conquistas políticas que deram lugar, deram vazão às democracias europeias do século XX. E o outro ramo, então, foi na direção existencial, fenomenológica, hermenêutica, estruturalista, pós-estruturalista, pós-moderno da expressão artística. E produziram muitos artigos e muitos textos a partir dos anos 80, que chegou a um ponto terminal de esgotamento, né, apenas na segunda década desta época, deste século.
Nos cursos de filosofia, esses textos representam um perigo, porque são textos essencialmente de inscrição europeia ou euro-americana, não? Mas Nova York, por exemplo, a arte produzida em Nova York, depois que Nova York roubou, não? A ideia da arte moderna, título também famoso de um livro, eh, eram essencialmente artistas brancas que continuaram essa tradição. Então, a estética é um veículo da supremacia branca. E temos, quando estamos estudando a filosofia a partir de um país do sul global, ter certeza sobre isso e não hesitar em pensar nisso. Na filosofia contemporânea, então, temos a escolha ou de seguir a linha da supremacia branca e licionar quais são as teorias estéticas de Maurice Merleau-Ponty, não? De Michel Foucault, de Heidegger, né? De Jacques Derrida, ou examinar o terreno, o ca- no, ca- no caso do Brasil, o terreno afrodescendente, verificar como defende Renato Araújo, que a produção artística brasileira sempre era oriundo de afrodescendentes. Então, a filosofia brasileira não pode se permitir a designar como sub-área uma produção artística afro-brasileira. Não. Temos que inverter a relação. A filosofia brasileira é afro-brasileira e por dentro da filosofia brasileira, ou seja, afrodescendentes, temos que identificar a produção da filosofia euro-brasileira. Será que a Semana da Arte Moderna de São Paulo representa uma filosofia euro-brasileira? Isto é uma questão, é uma discussão, um debate que ainda não foi feito, a meu ver, a meu conhecimento. Eu ensinei o manifesto da antropofagia, tentei despertar interesse em torno dessa semana, que é visto mais por alunos de história como compondo uma ruptura histórica, uma manifestação da nacionalidade brasileira, esta época de grande transformação no país. Mas é uma discussão que tem que ser feita. Será que necessita-se, pelo menos provisoriamente, ser pensado em termos da supremacia branca, em termos de filosofia de arte euro-brasileira? O que se fez naquela semana. Durante alguns anos eu lecionei, então, a filosofia afro-brasileira, não a filosofia, a arte afro-brasileira como compondo um dos ramos desse tal angustiada atuação da filosofia brasileira. Mal se entende a angústia em torno dessa denominação. É claro que existe uma filosofia brasileira, não? Da perspectiva estrangeira, não? Se verifica pela integração de filósofos teóricos, não? Pensadores brasileiros dentro do campo de estudo. Embora
Existem cursos de filosofia, programas de filosofia, que não apenas não aceitam muitos brasileiros, ou seja, que identificam principalmente pensadores europeus como compondo o ramo, ó, aí fazendo sua parte, ainda mais, ó, de formar um elite, ó, um sector dominante, ó, eurodescendente, e apagando toda a questão, ó, da afro-brasileiridade. Ó. Então, existem programas, além de que só ensinam filósofos homens, e de fato tem muitos poucos que ensinam os, a filosofia indígena brasileira, a produção artística indígena brasileira. Houve nesses últimos anos um novo paradigma que se apresentou, que é a arte indígena contemporânea. E nesse último episódio, então, de nossos encontros em torno da filosofia contemporânea, eu gostaria de explorar, talvez menos o conteúdo dessa ah, irradiação, essa fulguração, não? Esse acontecimento, não? Cujo dinâmica de subjetivação está ainda em curso. Então, quero apresentar ao menos o conteúdo enquanto tal que as implicações. E as implicações sobre toda essa sub-área da filosofia que chamamos estética, que é ou representa uma das áreas mais experimentais da filosofia, embora também trava-se a partir da estética, né, em torno da supremacia branca, ó, silenciosamente reafirmado a partir desses textos que representam o que se considera os mais avançados, os mais criativos no âmbito da filosofia, com algumas exceções ah, reconhecidos. Como sempre, não existe nenhuma universalidade sem exceção. A exceção é a contradição enquanto tal. Vamos então examinar esta configuração e digo que a configuração se articula a partir de uma perspectiva de saída, né? O ato de sair da Europe América. Na última conferência sobre Badiou que eu carreguei, que é uma conferência que eu ministrei em 2019, eu cito alguns trechos de Lélia Gonçalves. Temos que mudar o nome América, né? Isso com certeza, né? Digamos que eu recebo com parcialidade as críticas feitas à atribuição dos cidadãos dos Estados Unidos como sendo americanos, porque eu considero que a atribuição do nome de um geógrafo italiano que nem fu- foi confirmado, conforme os registros, de ter conhecido o continente americano, que foi ele que deixou para a posteridade o seu nome, Américo de Vespucci, né, a desenhar esse continente. Temos que mudar esse termo. Talvez ao voltar, para chegar esta vez, eu digo principalmente pelas para as descendentes de colônias, para chegar na terra hoje chamada Brasil,
poderemos então começar a redesignar as geografias. Nain Terena, que é uma ativista indígena e curadora de arte contemporânea, arte indígena contemporânea, né, escreve no texto Meku Kradja, Círculo de Saber, sobre os 100 anos da Semana da Arte Moderna e a ausência de indígenas nela. I've been here all the time, but you haven't seen. Eu estava aqui o tempo todo, apenas o sinal me percebeu. Seguiremos com alguns exemplos de arte. Esse é o texto da Ecolive. Infelizmente, Jades Bell não está mais conosco. Segue uma seleção da sua obra extraordinária. Boa sugestão. Melhor retirar a cabeça logo.
Pois é, sair. Sair da Europa América, por meios não coloniais, não migratoriais, não imigracionais, pois da Europa só vieram colonizadores. E o processo continua. O que está na beira de acontecer na Venezuela é uma invasão colonial, além de ser a manifestação de um império. Não foi de outra maneira que a Algéria se tornou uma colônia da França ou México quase também. Foi por meio de invasões. Contemporâneo significa o quê? Então, filosoficamente falando, ó, começamos essas aulas, ó, ah, pela questão justamente da delimitação do contemporâneo. A periodização é fundamental em termos de problema filosófico. A partir do momento em que a origem, a noção de origem é desvinculado de uma referencial dado, não? Esse referencial precisa também ser estabelecido. Não? Em termos da nossa própria vida, por exemplo, qual é a origem da nossa própria vida? É o dia do nascimento, é o dia da concepção, é o dia da idealização, é o momento em que começamos a falar, não? É o momento em que é possível detectar a existência da atuação da faculdade de linguagem, como fazem Stanislas Dehaene actualmente. Então, para o europensamento, o ato de periodizar, marcar, fixar e enaltecer o nascimento do presente parece corresponder ao que chamamos de contemporâneo. Então, pela recursividade, a repetição, o finito, com pressa, num limite instantaneamente dado. Não? Isso seria o contemporâneo. Não? O finito que fica compressado, não? Que fica diminuído de uma forma não? Instantânea, não? Para determinar o que poderia ser chamado de uma origem, de uma origem. Também na ideia de contemporânea, nós reconhecemos mudanças, porque o contemporâneo evidentemente implica que não é mais moderna, no caso da periodização da filosofia ou da arte. No entanto, essas mudanças ofuscam também em termos da sua conceptualidade, o acontecimento. Da perspectiva, o acontecimento entendido em termos badianos como delimitando uma ruptura contextualmente indicado que participa de um processo indiscernível de subjetivação. Do perspectivismo ameríndio, não, o contemporâneo parece significar o seguinte: a visibilidade finalmente dada às narrativas do cosmos animado.
O agora enquanto confirmação da subsistência do antes. O presente efetivo é igual ao passado com um horizonte indiscernível e inominável. O resto do genocídio sem fim, no qual se manifesta a permanência, o contemporâneo do perspectivismo, pelo perspectivismo ameríndio, parece implicar que o tempo do resto, não do tempo que resta, não, nada de cristianismo aqui, mas o tempo do resto, que passou pelo genocídio. Talvez está passando ainda em certas localidades, mas neste resto se manifesta a permanência. O que é o contemporâneo político no pensamento brasileiro? Bom, temos a apresentação e o ensinamento que existe, temos numa democracia racial, temos a contestação dessa tese pela crítica da democracia, que essa democracia é racista, ou racialista, e temos a afirmação que a natureza da democracia só pode ser cósmica. E aí eu adopto uma tese mais forte que a cosmopolítica. Não é só a natureza tal como pensado por europeus que entra na questão da reconstrução da política. É a ruptura com a política e a natureza para reencontrar o cósmico. Vamos lembrar um pouco o que defendia Gilberto Freire na Casa Grande Senzala, esse livro celebrado, um livro de uma grande escritor, mas representa a visão fazendeira, da nação brasileira. Cito Freire. A verdade é que no Brasil, ao contrário do que se observa em outros países da América, da África, da recente colonização europeia, a cultura primitiva, tanto a ameríndia como a africana, não se vem isolando em bolhões duros, secos, indigestos, inassimiláveis ao sistema social da Europa. Nem as relações sociais entre as duas raças, a conquistadora e a indígena, aguçaram-se nunca na antipatia ou no ódio de cujo ranger, de tão adstringente, chega-nos aos ouvidos de todos os países de colonização anglo-saxônica e protestante. Suavizou-as aqui o olho lúbrico da profunda miscigenação. Miscigenação. É, eu não sei se Gilberto Freire está deliberadamente ignorando a devastação populacional que sofreu a Vale do Amazonas, mas continuamos. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo. Há muita gente de genipapo, mancha mongólica pelo Brasil. A sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todas as marcas da influência negra. Sem dúvida, da devastação também.
essa voz saindo da terra no qual foi conquistada, não, uma república colonial, não, de alteridades, pois era protestante e judia, não, não, o Pernambuco holandês, mas também a devastação sofrida por uma das alternativas civilizacionais que poderiam ter sido dominantes na história do continente, que é o Quilombo das Palmares. No fim da década de 40, Dias de Nascimento fora editora de uma revista de vida breve, o Quilombo, no qual Gilberto Freire e outros intelectuais brancos publicavam ensaios numa coluna intitulada Democracia Racial. Existe esse mito. Aqui eu cito Henry Louis Gates, Os Negros da América Latina, 2011, é, que foi feito em documentário produzido pelo PBS. Vale muito a pena ver. Tá? Henry Louis Gates é afrodescendente estadunidense. Tá? Existe esse mito de que a escravidão no Brasil foi muito branda, até amistosa, diz Freire. Tudo isso são invenções. A escravidão aqui foi violento, sangrento. Por favor, entenda. Digo isso com profundo ódio, com muito amargura com relação à forma como os negros são tratados no Brasil, porque é uma vergonha que o Brasil tenha uma maioria de negros, uma maioria que construiu esse país, mas que continuam a ser até hoje cidadãos de segunda classe. Me desculpa, isso é Abdias de Nascimento sendo entrevistado por Henry Louis Gates. Continuando. Meus pais nunca falaram dos deuses africanos, lamentou. Eu os procurava, mas esses deuses estavam escondidos. As únicas divindades que apareciam em público eram as cristãs, as católicas. Mas e os deuses daqueles que moravam em casebres, que tinham vergonha ou medo de revelar suas verdadeiras crenças? Ele deu de ombros e estendeu as mãos vazias, descreve Gates de Abdias. Não era uma lei, era uma lei não escrita. E ela determinava que não se falasse dos deuses africanos. Só agora eles são mencionados abertamente. Fui o primeiro senador consciente de ser negro, diz Abdias, orgulhoso. E rasguei a fantasia do Senado. A cada sessão, eu começava minha fala dizendo: Eu invoco os orixás, invoco Olorum, invoco Exu, que Exu me conceda o dom da palavra, que me dê as palavras certas para censurar esses racistas que estão no poder há 5 séculos, as palavras certas para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo que os negros estão conscientes, que os negros estão despertos. E a democracia indígena ofuscada. Vocês me perceberam, mas estávamos segurando o céu para ele não cair na natureza pela arte. Podemos ver que tanto a arte brasileira, afrodescendente, não se preocupe, não vou chamar mais a arte brasileira de maneira de maneira não qualificada ao euro-brasileiro. Então, temos agora esses três ramos, vamos dizer que até estão em conflito. A arte indígena brasileira contemporânea
determina a necessidade de reorganizar os parâmetros do campo. Não é possível estabelecer as subdivisões trazidas pelo campo da estética, justamente, a pensar filosoficamente o que é a arte indígena brasileira contemporânea. Mas por quê? Vamos examinar rapidamente o que é a eurofilosofia da arte. Então, Kant examina justamente, por ser ainda dentro desse projeto mais abrangente, criar uma ciência da sensibilidade, da sentimentalidade, né? Kant introduz noções, categorias como prazer, dor, juízo reflexivo, o sublime, né? E já inicia a separação na forma daquilo que Jacques vai chamar de regime estética das artes, né? É um paradigma, se quiser, um episteme, um tipo, de recorte no tempo a partir de posturas e de actos expressos nos principais textos e refletidos ou inspirados, né, pela produção artística da época, que seja a nona sinfonia de Beethoven ou até das óperas de Wagner. Aí, o ideal da estética como distinto da razão prática e da moralidade é um dos axiomas desse pensamento kantiano. Depois temos Hegel. E o legado de Hegel que estende até Nietzsche, pelo menos, talvez até Heidegger. Aqui estamos só fazendo uma rápida sobrevoo para identificar alguns pontos de reconhecidos em nosso caminho, alguns landmarks, point de repère. Revolução liberal e reação aristocrática fazem parte desse campo no qual a arte surge, não tanto em Hegel ainda, bem que o espírito, o Geist, em termos do seu mecanismo de desenvolvimento, de destruição, criação, já aponta algo que Nietzsche vai tentando capturar ao identificar como será pela arte que a civilização judeu-cristã sairá do seu fechamento nihilista dentro da moral dos escravizados. Porém, a reação aristocrática, né, é frequentemente confundido em Nietzsche tal como o niilismo. A reação aristocrática em Nietzsche de fato remete ao super-homem. Aí, seguindo Deleuze, o Scarlett Martins, podemos entender um Nietzsche, chegar a um Nietzsche que não está de maneira alguma vinculado com uma retomada da supremacia monárquica nobre, que gostou muito do que ela queria entender na leitura de Nietzsche. Também existem a aplicação, encontramos a aplicação da filosofia histórica, antiguidade, classicismo, romântica, essa recorte que para nós hoje é quase evidente quando pensamos em história, mas precisava ser criado. E, de fato, todos esses conceitos são determinados pela historicidade. A sua articulação dentro de uma teoria da história, de uma filosofia da história.
Encontramos também a vingança contra Platão em Nietzsche. O retorno da arte é a manifestação, a reivindicação da arte como sendo superior à filosofia. E outra linha extremamente produtora de filosofia artística é o socialismo, o comunismo, né? Os católicos não querem confrontar essa verdade. Infelizmente, o socialismo, o comunismo, de fato, supera o catolicismo, o que podemos dizer. Não sobrará depois da Revolução, com certeza. O iluminismo radical encontra-se em Marx, em Freud, em Lukács, em Benjamin, em Adorno, depois em Derrida, de certa forma, mas eu já estou sendo muito simpático ao incluir Adorno dentro do socialismo, já que ele representa mais o corrente do pós-marxismo. E, de certa forma, Benjamin também, embora, bom, Benjamin falece antes que as dinâmicas envolvidas a conter e a fragmentar o marxismo vencedor contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Não? Isso deve ser repetido até para os padres. Não? Não, não, não é a mesma coisa o comunismo e o nazismo. É o comunismo que derrotou o nazismo. Então, o estruturalismo francês é o método de análise por sistemas diferenciais, também se introduz dentro do campo da euroestética. Não? Estruturalismo deve ser entendido a partir de uma subdivisão interna, o que haverá um efeito também sobre o modo em que várias expressões artísticas são analisados e problematizados. Agora, no momento do estruturalismo, o cinema entra dentro do campo da reflexão sobre a arte. E aí, a posição da filosofia francesa contemporânea em relação ao pensamento brasileiro? Bom, Eduardo Viveiros de Castro representa a filosofia francesa tal como filtrado para as culturas brasileiras, da mesma forma como ele argumenta em Metafísicas Canibais. A filosofia brasileira nativa indígena é formadora da filosofia francesa contemporânea, não? De um, de um, de um pós-estruturalismo que é já pós no estruturalismo anterior, por ter sido o espaço de entrada das culturas brasileiras. Mas esse jogo entre pós e o original, eu não concordo tanto com o que ele tenta manifestar, mas essa tese é uma tese frontalmente sólida, não? De que a filosofia francesa contemporânea foi, em grande parte, estamos falando de Deleuze e Guattari, todo o impacto que teve a filosofia de Claude Lévi-Strauss e de sua escola, Pierre Clastres, sobre a política, sobre o anarquismo, é nutrido, alimentado, não? Propiciado pela filosofia brasileira indígena, não? Então, a questão que devemos filosoficamente levantar ao, vamos chamá-lo de maneira generosa, do acontecimento Viveiros de Castro, é o seguinte: será que uma antropologia invertida é suficiente para se livrar da dinâmica colonizadora filosófica, seja ela francesa?
Se retornamos ao contexto francês a partir, então, do momento pós-deleuziano, não, encontramos um retorno ao belo, ao sublime de Kant. Jean-François Lyotard não é um daqueles que buscou tanto, não, a renovação da sua filosofia da arte na arte indígena. Não. O sublime para ele é a sensação que indique o limite da razão e da representação. Gilles Deleuze também fez uso desse conceito do sublime kantiano, do sublimo kantiano. Um acontecimento, ele define da maneira seguinte, um acontecimento no qual a dissonância se emancipa da concordância, despertando o pensamento. A dissonância se emancipa da concordância. A nova imagem do pensamento. E Alain Badiou, o sublimo não é nada, embora o sujeito seja um acontecimento sublimo pelo qual se materializa o ser em forma de sujeito genérico. É uma forma indiscernível, pois sem elementos. Lyotard continua: o sublimo dará início aos movimentos de arte das vanguardas, de Marcel Duchamp, mas aí não estamos mais com uma magnitude absolutamente grande, a infinidade absoluta, mas no pré-acontecimento da antecipação de desmoronamento e da fratura. Então, a única opção ao infinito grande, infinitamente grande, não é simplesmente infinito pequeno. Conforme Lyotard, então, o sublime é um objeto muito grande, muito poderoso, que ameaça privar a alma de toda e qualquer ocorrência que a espanta. Em graus de intensidade menores, a alma sente admiração, veneração, respeito. Mas em graus de intensidade maiores, se trata, de uma ameaça. ah, No seu conjunto, então, a finalidade da filosofia francesa contemporânea pensa o fim da história, visto como ruptura, afetando cada campo de subjetivação, dentro dos quais há a condição artística. Aí remeto à tese proveniente do sistema filosófico de Badiou, que a estética não é uma subdivisão da filosofia. A arte é seu próprio campo de produção, que reúne várias formas de expressão, podendo até incluir uma filosofia artística dentro do seu campo. Porém, o sujeito artística é caracterizado, ó, de uma maneira bem específica que simplesmente não existe pela filosofia. A filosofia não produz verdades. Ó. As verdades são produzidas nas condições. Ó. E a filosofia não produz verdades, que também significa que a filosofia não produz sujeito. Né? Os sujeitos são particulares. A filosofia trabalha no campo do geral e do universal, que é delimitado, parametrizado, pela coexistência entre essas condições distintas, de uma forma que se reproduz a cada vez que um acontecimento provoca, não, o desperta numa condição, não, o processo de
um indiscernível, né, cujo potência é tal que fica procurado, identificado, integrado, interiorizado para aqueles que passam no seu lugar e que compõem um pensamento compartilhado entre aqueles que têm o azar de passar por este lugar. Badiou então cria esse sistema, o que descreve a forma desse sujeito genérico ah, são os axiomas, teoremas e alguns schemas provenientes da teoria dos conjuntos, inicialmente, depois de uma teoria radicalmente original do corpo, né? O corpo das verdades que acompanha, então, o sujeito genérico para convergir na manifestação, ainda no nível do indiscernível, né, de um sujeito fiel ao acontecimento que o despertou. E a arte, então, na arte se produzem sujeitos radicalmente novos em função da manifestação ah, associada de um conjunto de obras. Então, um dos exemplos são os grandes movimentos europeus de vanguarda do início do século XX, os fauves, o cubismo, o suprematismo russo, o expressionismo alemão, e depois o Fluxus, depois da Segunda Guerra Mundial. Cobra. Consequências disso tudo é que trata-se menos de um tempo no qual se reconhece mais diferenças, quanto do instante que age por intensificar ou por diferenciar. Então, o redobramento ocorre pela ontologia intrínseca. Temos um sujeito na forma do fold-in, de certa forma, usando esse termo das técnicas do racista William Burroughs, ou da dissipação, um sistema abrindo dissipativamente sobre outros, como o próprio sistema de Badiou. Eu cito aqui Elia Prigogine, Order Out of Chaos. We now know that far from equilibrium may originate spontaneously. New types of structure may originate spontaneously. In far from equilibrium conditions, we may have transformation from disorder, from thermal chaos into order. New dynamic states of matter may originate, states that reflect the interaction of a given system with its surroundings. And we have called these new structures dissipative structures to emphasize the constructive role of dissipative processes in their formation. É uma descrição muito interessante a estabelecer sobre o sistema filosófico de Badiou, que não é um sistema totalizante, justamente, que é um sistema que identifica como condições no qual surgem sujeitos novos, radicalmente indiscerníveis, lugares em que a verdade se produz, porque se não a única maneira de identificar a indiscernibilidade a partir das novas verdades que estão sendo produzidas pelos efeitos dessas verdades sobre a condição. Mas também a filosofia de Badiou é negociado, por assim dizer, é um conflito com a antifilosofia. A antifilosofia até é dominante. Então, quais são as conclusões ontológicas que podemos fazer
até esse ponto onde saída do campo da eurofilosofia, uma saída que está se fazendo pelo conhecimento mais estrutural de suas implicações. Primeiro que só há multiplicidades irredutíveis, múltiplos sem um, e que o ser não é distinto do múltiplo, sequer da natureza, e que a própria natureza é multiplicidade. A questão, então, é: será que existe apenas uma ontologia? Bom, uma conjectura é que existem várias. É a tese que houve um acontecimento na condição artística, o sujeito denominado arte indígena contemporânea. Sua validação, se arte indígena for contemporânea como se pensava anteriormente. Primeiro, enquanto arte primitiva, e segundo, enquanto o de acordo com a ontologia ocidental colonial. Ao explorar esse assunto, essa discussão, então, existe uma genealogia que pode ser feita, né? Uma genealogia que se encontra nos textos, né? E, novamente, né, estamos fazendo um levantamento do campo antes do momento ou do acontecimento da arte indígena contemporânea. Até esse acontecimento nos leva a considerar o que estava sendo dito, né? The mental processes of man are the same everywhere, regardless of race and culture, regardless of the apparent absurdity of beliefs and customs. Já há uma posição de vanguarda em Franz Boas, apesar de usar esse termo de arte primitiva, né? Inspiração, apropriação de outros sistemas, no entanto, foram feitos a partir dessa denominação, dessa aproximação à arte dita primitiva. Alguns dos precedentes são o dadaísmo e o surrealismo nas expressões performáticas e dos escritos, e até do espírito de colecionador de Tristan Tzara, André Breton, Antonin Artaud, no cubismo em Picasso e Braque, Les Demoiselles d'Avignon, tal, indicado despertar da arte moderna em certas histórias da arte moderna é visto como sendo uma mistura da representação de um bordelo, de um grupo de mulheres escorts, né? E cujo rosto é caracterizado pelo uso de máscaras africanas, né? Isso chamado primitivo, não tanto por Picasso enquanto tal, quanto pela sector burguesa, grande burguesa dos colecionadores. É, Bartók e Stravinsky, né, interessados nas expressões musicais de povos agrícolas na Europa Central. Desculpa, a pausa estava demorando. Modernismo de São Paulo, já comentamos, e o Fluxus de Joseph Beuys, e a Nouvelle Vague, Alain René, fantástica filme sobre a arte africana que vale rever, se encontra hoje de acesso livre no YouTube. E a condição econômica, porque até, se não me engano, esse filme foi censurado numa época. Então, abordamos aqui um outro fator, né, política, que está inscrita no próprio trabalho da luta pela visibilidade que se manifesta
pela arte indígena. Então, se a arte de vanguarda europeia e euro-americana está quase inseparável de tentativas de censura, está redobrado no que diz respeito à arte indígena. Então, a condição econômica, estamos pensando na escravatura, aqui a origem do mercado livre, o sonho eterno da mão de obra gratuita, o trabalho escravizado se transforma em fundos de capital. Isso é uma explicação porque as populações afrodescendentes no continente americano não deixaram ah, uma grande produção artística durante o período da escravatura, né? O colonialismo é só uma extensão da escravatura, não? É a servidão de terror, é a exploração escravista que indifere o humano dos recursos naturais. O, ne- o neocolonialismo hoje acompanha, não, a possibilidade da arte indígena, porque, particularmente no caso da arte indígena brasileira e da arte indígena australiana, os mesmos corporações responsáveis pelo financiamento dessa arte estão lucrando pela evasão tributária vinculado a se engajarem em operações de extração minéria. Não? Então, Cartier, Joaillier, Horloger e sua fundação, a Fundação Cartier abriu em locais do outro lado do Louvre, agora. É a Fundação Cartier que deu muito apoio a Jair Bel e todo o movimento da arte indígena contemporânea. Ao mesmo tempo, tem o Instituto Cultural Vale, Vale do Rio Doce, né? Vale do Rio Pobre, né? Série Arte Indígena Contemporânea 2022, né? Ou As Avessas de Carajás, né? A maior mina de minério de ferro no mundo, que se encontra no Pará. E também o Itaú Cultural, literalmente embaixo da Floresta das Pedras, né? Ao contrário do que se dizia em Paris, embaixo das pedras, a praia. A herança, então, da escravatura brasileira e estadunidense, trabalhando para você, poderia ser um dos máximas afirmados a cada momento em que a arte brasileira e indígena é exposta em galerias ou museus. Então, o que fazer? Não? Aí encontramos um surgimento conceitual. A filosofia na escuta da antropologia na sua transformação em contraciência. Pois a filosofia precisa, né, de se desfazer do fato que a visão conduz à atribuição do valor e se render ao processo da visibilidade, que não é visível para todo valor. E dessa forma, o visível passa por uma ruptura com o valor. Porém, o visível deixa ver os limites do valor apenas a partir de uma rotação na relação entre fiscalidade e interioridade. Eu cito Denilson Banniwa, por exemplo, to re-anthropophagize, re-anthropofagizar, is to review, to see again what has not been seen, perhaps to reveal, to remove the veil of what was hidden from us when ancestral voices had no echo in a Brazilian society. Reantropofagizar é rever, fazer uma revisão, de ver novamente, ver de novo o que não foi visto. Talvez a revelar
a remover o véu daquilo que foi escondido, ocultado de nós, quando as vozes ancestrais não tiveram eco na sociedade brasileira. Isso caracteriza todas as terras americanas, né, que existiram entre impérios e eh, territórios, mas principalmente por meio de redes de vilarejos. Mas estamos falando de quando? Não, antes dos europeus, estamos falando de um período de milhares de anos. Então, a ruptura se firma, com a antropologia, com o antropofagismo, do relativismo ao perspectivismo ainda esquemático. Então, Lévi-Strauss escreve o seguinte: nas grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, estes se dedicavam a afogar os brancos que aprisionavam, a fim de verificar, por uma demorada observação, se seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefacção. Hã? Investigar os espanhóis, investigar se os indígenas tiveram uma alma, e os indígenas investigando se os brancos, hã, eh, se os cadáveres dos brancos eram ou não sujeitos à putrefacção. Isso implica, então, a transformação da ideia de mito. É, a integração dessa transformação é fundamental para a terminologia filosófica. Voltamos a um texto de Claude Lévi-Strauss sendo entrevistado por Didier Ribon, é considerado Antropologia Estrutural 3. Publicado inicialmente em 1888 e no Brasil 20 anos depois. Gostaria de fazer-lhe uma pergunta simples. Que é um mito? Pergunta Didier Eribon. E Claude Lévi-Strauss responde: é uma pergunta simples, é exatamente o contrário. Se você interrogar um índio americano, seriam muitas as chances que a resposta dele fosse esta: uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes. Os herdeiros de Lévi-Strauss são François Héritier, Pierre Classe, Deleuze-Guattari, Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro. O que Philippe Descola nos oferece, em vista desses descobrimentos de Claude Lévi-Strauss, é a teoria das quatro ontologias, que é, de certa forma, devastador para a filosofia, embora não em contradição da tese de Badiou, de que a ontologia, segundo o qual a ontologia existe de maneira externa à filosofia. Para Badiou, a ontologia é a matemática, mas a matemática não é uma coisa. Para Philippe Descola, a ontologia também não é uma coisa. Aliás, diríamos que é um sistema estruturalista de variações, em que tem quatro componentes. Nós estamos na ontologia do naturalismo, em que existe uma diferença de interioridades nos seres, e uma semelhança de fisicalidades. Ou seja, os seres humanos são providos de alma, talvez alguns animais não humanos, mas para a visão coletiva, esta atribuição da alma não estende-se a todos os seres vivos, certamente não aos seres inorgânicos ou invisíveis.
E existe semelhança de fisicalidade. Todos os seres possuem um corpo. Isso já é um avanço da época do analogismo que encontramos em Platão, em Aristóteles, em termos da nossa própria tradição. Mas na tradição das indígenas brasileiras, é possível falar de animismo de acordo com as segundas características. Semelhança de interioridades, ou seja, existem almas perpassando o cosmos inteiro, e diferença de fisicalidades. Né? Existem almas sem corpo, sim, e não todos os seres possuem uma fisicalidade. A escola avança essa ideia que, para os ameríndios, o referencial comum a todos os seres da natureza não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição. Não? Então, aí levanta toda uma série de questões. Condição, não estamos falando novamente de Rousseau, não é condição natural e então a primeira experiência social, saída da natureza, quando começa-se a privatizar terras e as pessoas, como escreve Rousseau, ó, organiza os homens enquanto espécie. Isto não é o momento de entrar em discussão de tudo isso n- nas próximas desdobramentos e certamente parte do seminário que eu apresentarei, a conferência que apresentarei em Paris, ao convite do professor Patrice Manenglier em abril, tratará várias dessas noções. Para Gilles Deleuze, a questão do perspectivismo é um elemento fundamental. Já em Ferdinand de Saussure, o ponto de vista cria o objeto, mas em Deleuze, o fundamento do perspectivismo é que ele não exprime uma dependência perante um sujeito definido previamente. Ao contrário, será sujeito àquele que acceder ao ponto de vista. Eduardo Viveiros de Castro introduz, então, em Metafísicas Canibais, três vértices que formam uma alterantropologia indígena, que é uma transformação simétrica inversa da antropologia ocidental. A antropologia ocidental, a princípio, não tem nada a ver com a filosofia da arte contemporânea indígena brasileira, tal como nós estamos o explorando. Né? Mas a alterantropologia é um preparo, fez parte do preparo para que a própria filosofia eurodescendente possa sair dos seus parâmetros e receber o ensinamento. Não é, nem é uma questão de inclusão, é receber o ensinamento proveniente, ah, da experiência artística indígena contemporânea. Então, necessitamos pensar em termos de perspectivismo interespecífico, multinaturalismo ontológico, alteridade canibal. A antropologia está pronta para assumir integralmente sua verdadeira missão, escreve Viveiros de Castro. Há de ser a teoria prática da descolonização permanente do pensamento. Será que a filosofia precisa desaparecer, se fundir em antropologia? Isso não é fora das possibilidades. Né? O quiasma antropológico apontado por Lévi-Strauss no Incidente das Antilhas correspondia muito bem a duas características singulares que começávamos a divisar na etnografia amazônica. Primeiro,
Ele vinha confirmar, por uma via inesperada, a operação onipresente de uma economia da corporalidade no seio mesmo de ontologias que estavam então sendo redefinidas e renomeadas algo unilateralmente, como se vê, como animistas. Em seguida, em seguida, ele permitia entrever algumas das implicações metateóricas desse estatuto, não marcado o genérico da dimensão virtual, a alma dos existentes, premissa capital de uma poderosa estrutura intelectual indígena capaz, inter alia, de contradescrever sua própria imagem projetada pela antropologia ocidental e, por essa via, desenvolver-nos uma imagem de nós mesmos no qual nós não nos reconhecemos. E foi a essa dupla torção materialista e especulativa imprimida a representação usual, psicologista e positivista do animismo que chamamos perspectivismo em virtude de suas analogias construídas, ao menos tanto quanto constatados, com as teses filosóficas associadas a este rótulo, como as que se podem encontrar tanto em Leibniz como em Nietzsche, em Whitehead como em Deleuze. Então, a etnografia da América indígena passam por estas temáticas e contém um tesouro de referências a uma teoria cosmopolita e todos providos de um mesmo conjunto básico de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas, ou em poucas palavras, de uma alma semelhante. Os animais e outros não humanos dotados de alma se veem como pessoas, são pessoas. E o que essas pessoas veem, entretanto, é que sorte de pessoas eles são, constituem precisamente um dos problemas filosóficos mais sérios postos por e para o pensamento indígena. Algumas precisões são necessárias, não? O perspectivismo raramente se aplica a todos os animais, mas particularmente essa. Uma das dimensões básicas das inversões perspectivas diz respeito aos estatutos relativos e relacionais de predador e presa. A metafísica amazônica da predação é um contexto pragmático e teórico altamente propício ao perspectivismo. Apenas uma primeira etapa, no entanto, em tudo o que temos visto, para que a filosofia possa ver o invisível inviabilizado. Não? Ou seja, Julie Dorico. Enough with anthropophagic excuses, good intentions, full of praise and inspirations. Enough of taking our identities and narratives, transforming them into a space of white occupation. Enough of appropriations. We want self-determination. E Krenak. Mário de Andrade successfully kidnapped Macunaíma, and to this day, everything that is reproduced still comes from there. Voltar para a Terra, então, não é qualquer acto de retorno, necessita um aprofundamento mais dessubjetivante ainda e devo deixar
Então, vocês com esse problema, no que segue, mas que não mostrarei hoje, é meu esboço de uma solução, para que isso não seja simplesmente a apropriação nem da valoração financeira de obras de arte agora entre as mais caras do mundo. Jaider Esbel se tornou lendário desde o Bienal de São Paulo. E o Bienal de São Paulo, por mais que ah, contribuiu a tornar visível o que estava lá, só o fez em termos de torná-la em mercadoria. Não que essa transformação em mercadoria deve ser registrado como necessário enquanto tal. Mas é o problema que precisamos explorar com mais profundidade. Por isso, também, como acompanhamento a tudo isso, não, eu indico duas linhas que estão no meu caminho de pesquisa que desenvolve. Uma linha é entender a crítica marxiana, a crítica de Karl Marx à economia clássica, não? E a teoria dialética, não? Da circulação do capital. É, por outro lado, ler a obra, por um lado, de Gerald Horne, sobre a história do colonialismo das Américas, da invasão e da escravatura, primeiro dos povos nativos, os indígenas, depois sua destruição e o sequestro de africanos para cumprir os trabalhos de necessidade sem ser pagos. E por fim, essa literatura ó, de fulguração atualmente, essa literatura brasileira e a arte brasileira. Tenho atrás de mim o mais recente exposição acontecendo na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Continua até março do ano que vem, adiar o fim do mundo. E, uh, e a literatura também da antropologia inversa em língua espanhola. Mas, por enquanto, em língua espanhola, e eu posso também indicar aqui um dos grandes livros do pensamento canadense, não? Peace, Power, Righteousness, an Indigenous Manifesto, Tayaya K. Alfred. Tudo isso coloca a filosofia numa decisão que é fácil tomar. A filosofia nunca teve parâmetros definidos absolutamente. A filosofia contemporânea se caracteriza pela crítica radical do essencialismo. O que serão, o que são e o que serão os parâmetros da filosofia depende da alteridade que ela esteja pronta para integrar e do qual aprender. Porque isso é o fundo da regeneração da filosofia. Aprender a partir daquilo processo despertado por acontecimentos. Muito obrigado pelo acompanhamento nesse ano
Não alcançamos as centenas de visualizações, embora minha relação com isso é ambíguo. Quero e não quero ao mesmo tempo, mas posso, pelo menos, ficar feliz de ter superado o número de alunos que estavam diminuindo terrivelmente, no curso de filosofia da PUC-RS, que assistiram às minhas aulas, porque essas aulas nunca foram feitas apenas pelo público direto, assistindo e pagando por esse direito, mas pela sociedade brasileira, de qual me sinto completamente parte. Sou Norman Madaraz, você está me escutando vistas sobre a filosofia contemporânea. Desejo a todos um excelente fim do ano e que o ano de 2022 seja próspero, principalmente em criatividade e em ideias críticas. Um grande abraço.